Ela foi demitida injustamente e estava ali, chorando no ponto de ônibus, quando um homem de terno se aproximou. Ninguém imaginava que aquele encontro mudaria não só a vida dela, mas de muitas outras de pessoas. Rosa chegou cedo naquela manhã na Corporação Horizonte, como sempre fazia há anos. O prédio ainda estava vazio, apenas os seguranças noturnos terminando seu plantão. Ela cumprimentou Daniel, o porteiro, com aquele sorriso sincero que iluminava o lobby todos os dias. Ninguém imaginava que aquela seria a última vez que ela passaria por aquela porta como funcionária. "Bom dia, Rosa! Mais um dia de trabalho, né?" Daniel disse, liberando o acesso dela para os elevadores. "Bom dia, Daniel. Você sabe como é, né? O trabalho não espera ninguém", ela respondeu, ajeitando o carrinho de limpeza que já conhecia como a palma da mão. Rosa subia até o 12º andar, onde ficavam as salas dos diretores. Era seu setor de responsabilidade. Salas enormes, com janelas que mostravam toda a cidade acordando lá embaixo. Ela sempre começava pela sala do diretor financeiro, Henrique Campos. Uma sala imponente, com uma mesa de madeira que custava mais que o salário dela em um ano inteiro. Enquanto passava o pano nos móveis, Rosa notou que havia papéis espalhados em cima da mesa. Não era normal. Henrique sempre deixava tudo organizado antes de ir embora. Ela juntou os documentos com cuidado, sem ler nada, apenas organizando como sempre fazia. Era seu trabalho manter tudo limpo e arrumado. "Que estranho", ela pensou. "Nunca vi ele deixar a sala assim desorganizada." Rosa continuou sua rotina. Limpou os banheiros, aspirou os tapetes, organizou as estantes. 3 horas depois, quando o expediente comercial começou a movimentar o prédio, ela desceu para tomar café no refeitório dos funcionários. Foi quando ouviu a primeira conversa que fez seu mundo desabar. "Alguém entrou na sala do diretor Henrique durante a madrugada", sussurrava Carla da recepção para outras funcionárias. "Documentos importantes sumiram, contratos milionários, a diretoria está desesperada." O coração de Rosa acelerou. Ela havia estado naquela sala, havia mexido nos papéis, mas apenas para organizar como sempre fazia. Sentiu um frio na barriga, uma sensação ruim que não conseguia explicar. "Eles já chamaram a empresa de segurança para revisar as câmeras", continuou Carla. "Quem fez isso vai se dar mal." Rosa terminou o café rapidamente e voltou para o trabalho. Tentou se concentrar nas tarefas, mas não conseguia tirar da cabeça a conversa que havia escutado. Porque sentia que algo terrível estava para acontecer. O telefone tocou no 12º andar. Era para ela. A voz do outro lado era seca, sem qualquer traço de cordialidade. "Rosa, você precisa descer agora para a sala do Recursos Humanos. É urgente." "Aconteceu alguma coisa, senhor?" ela perguntou, mas a linha já havia sido cortada. O elevador nunca havia demorado tanto para descer. Cada andar parecia uma eternidade. Rosa sentia as mãos suando, o coração batendo forte demais. Quando chegou ao 5º andar, viu Marcos, o gerente de recursos humanos, esperando por ela com uma expressão que ela nunca havia visto antes. "Senta aqui, Rosa", ele disse, apontando para uma cadeira na frente da mesa dele. A sala estava mais fria que o normal. Ou talvez fosse apenas a sensação. "O que aconteceu, seu Marcos? Fiz alguma coisa errada?" Marcos abriu uma pasta e tirou algumas fotos. Eram imagens das câmeras de segurança. Rosa se viu na tela, entrando na sala do diretor Henrique, mexendo nos papéis em cima da mesa. "Rosa, você pode me explicar o que estava fazendo com estes documentos?" A pergunta caiu como um raio. Rosa sentiu o mundo girando ao redor dela. "Eu estava apenas organizando, seu Marcos, como sempre faço. Os papéis estavam espalhados. Eu juntei tudo e deixei organizadinho na mesa. É meu trabalho." "Rosa, estes documentos continham informações sobre contratos de milhões. Contratos que agora estão nas mãos de nossa concorrência. Como você explica isso?" As palavras saíram da boca dele como punhaladas. Rosa não conseguia entender o que estava acontecendo. Sentia como se estivesse vivendo um pesadelo. "Seu Marcos, eu não entendo nada de contrato. Não sei nem ler essas coisas. Eu apenas limpei a sala, como faço há anos. Por que está me falando isso?" "Rosa, você foi a única pessoa que teve acesso a esses documentos antes deles desaparecerem. As câmeras não mentem.
A injustiça daquela acusação doía mais que qualquer dor física que ela já havia sentido. Rosa trabalhou a vida inteira com honestidade. Criou os filhos com dignidade. Nunca havia pegado nenhum lápis que não fosse seu. Eu não fiz nada errado, ela repetiu. Mas sua voz saía fraca, como se as próprias palavras duvidassem de si mesmas. Marcos chamou 2 testemunhas, funcionários que Rosa conhecia há anos, pessoas com quem conversava todo dia, que cumprimentava com carinho. Vocês podem confirmar que Rosa tinha acesso livre ao 12º andar? Marcos perguntou. Sim, ela sempre limpava lá, respondeu um deles, evitando olhar nos olhos dela. E vocês já viram ela mexendo em papéis nas mesas? Sim, ela sempre organizava tudo, disse o outro também desviando o olhar. Rosa olhava para aquelas pessoas esperando que alguém falasse a verdade completa. Que dissesse que ela sempre organizou os documentos com cuidado, que nunca havia levado nada, que era uma pessoa de confiança. Mas o silêncio foi mais cruel que qualquer acusação. Rosa, Marcos continuou, a empresa não pode manter uma funcionária sob suspeita de vazamento de informações confidenciais. Você está demitida por justa causa. As palavras ecoaram na sala como um trovão. Demitida por justa causa. Isso significava que ela não teria direito a nada. Nem seguro-desemprego, nem FGTS, nada. Depois de anos de trabalho honesto, estava sendo tratada como uma ladra. Seu Marcos, pelo amor de Deus, eu não fiz nada disso. Eu tenho família para sustentar. Tenho contas para pagar. Por favor, revisem as câmeras direito. Alguém deve ter entrado depois de mim. As investigações mostram que você foi a única com acesso aos documentos. A decisão está tomada. Rosa sentia as lágrimas descendo pelo rosto, mas tentava manter a compostura. Não queria dar o gosto de vê-la quebrada para quem estava cometendo aquela injustiça com ela. Você tem 15 minutos para recolher suas coisas do armário e se retirar do prédio. A segurança vai acompanhar você. 15 minutos. 15 minutos para encerrar anos de trabalho honesto. Rosa levantou da cadeira com as pernas tremendo. Sentia como se estivesse caminhando em direção ao próprio enterro. No vestiário, ela abriu seu pequeno armário. Poucas coisas. Uma blusa reserva, alguns remédios, uma foto dos filhos que sempre a motivava nos dias difíceis. Guardou tudo em uma sacola plástica, as mãos tremendo tanto que mal conseguia dobrar a roupa. Outras funcionárias da limpeza estavam ali, mas ninguém se aproximou. Ninguém disse uma palavra de apoio. O medo de se associar a alguém acusado de roubo era maior que anos de coleguismo. Rosa, você realmente fez isso? Perguntou Marina, a única que teve coragem de falar. Marina, você me conhece há tanto tempo. Você acha que eu faria uma coisa dessas? Rosa respondeu entre lágrimas. Marina baixou os olhos. Não sei mais o que pensar. A resposta doeu mais que a própria acusação. Se as pessoas que conviviam com ela todo dia estavam duvidando, como convenceria alguém de sua inocência? O segurança esperava na porta do vestiário. Um homem jovem que sempre a cumprimentava educadamente. Agora olhava para ela como se fosse uma criminosa. Vamos, Dona Rosa. Preciso acompanhar a senhora até a saída. A caminhada pelos corredores foi a mais longa da vida dela. Funcionários paravam para olhar. Alguns cochichavam. Outros desviavam o olhar com vergonha. Rosa mantinha a cabeça erguida, mas sentia cada sussurro como uma facada no peito. No lobby, Daniel, o porteiro que a cumprimentara pela manhã, não conseguiu olhar em seus olhos. A mulher que chegara sorrindo naquela manhã estava saindo humilhada, carregando suas poucas coisas em uma sacola plástica. Obrigado por devolver o crachá, disse o segurança, estendendo a mão. Rosa tirou o crachá do pescoço, aquele pequeno pedaço de plástico que havia carregado com orgulho por anos. Entregou sem dizer uma palavra. A porta giratória do prédio nunca havia parecido tão pesada. Cada passo para fora daquele lugar era como se estivesse deixando para trás não apenas um emprego, mas sua dignidade, sua reputação, sua própria identidade. Na calçada, Rosa parou e olhou para trás. O prédio imenso da corporação Horizonte se erguia imponente contra o céu. Lá dentro, continuava a vida de centenas de pessoas. Para elas, Rosa já não existia mais. Era apenas mais uma funcionária que havia saído por justa causa.
O ponto de ônibus ficava a alguns metros dali. Rosa caminhou devagar, sentindo o peso da sacola plástica e o peso muito maior da injustiça. Sentou no banco frio e deixou as lágrimas caírem livremente pela primeira vez naquele dia terrível. Como vou explicar isso para os meus filhos? Pensava. Como vou pagar as contas? Quem vai me empregar depois de ser demitida por justa causa? As perguntas se multiplicavam na cabeça dela, cada uma mais desesperadora que a outra. Rosa olhou para a foto dos filhos que havia tirado do armário. Duas crianças que dependiam dela, que acreditavam nela, que nunca imaginariam ver a mãe naquela situação. O ônibus demorava a chegar. Ou talvez o tempo estivesse passando devagar demais. Rosa abraçou a sacola plástica contra o peito e chorou como não chorava há muito tempo. Chorou pela injustiça, pela humilhação, pelo futuro incerto que se abria diante dela. Naquele momento, sentada naquele ponto de ônibus, Rosa não imaginava que sua vida estava prestes a mudar de uma forma que ela nunca poderia imaginar. Que a maior injustiça de sua vida seria também o começo da maior virada que ela já havia experimentado. Rosa permanecia sentada naquele banco frio do ponto de ônibus, abraçando a sacola plástica como se fosse seu último bem no mundo. As lágrimas desciam sem parar pelo seu rosto, misturando-se com o desespero que crescia no peito a cada minuto que passava. Pessoas caminhavam ao redor dela, apressadas com suas próprias vidas, sem sequer notar a mulher destroçada que acabara de perder tudo. Como vou chegar em casa e contar para as crianças que a mamãe perdeu o emprego? Pensava ela, segurando firme a foto dos filhos. Como vou olhar nos olhos deles e explicar que não vamos ter dinheiro para as coisas que precisamos? O barulho do trânsito parecia distante. Carros passavam, buzinas tocavam. A vida seguia seu ritmo normal enquanto o mundo de Rosa havia desabado completamente. Ela olhou para o prédio da Corporação Horizonte mais uma vez, tentando entender como tudo tinha dado tão errado. 30 anos de trabalho honesto, murmurou para si mesma. 30 anos acordando cedo, fazendo tudo certinho, e é assim que termina? Nesse momento, um homem de terno parou na frente dela. Rosa não levantou os olhos, pensando que ele estava apenas esperando o ônibus, mas percebeu que ele não se afastava. Ficou ali parado, como se estivesse olhando para ela. Com licença, senhora. Uma voz suave disse. Está tudo bem? Rosa ergueu o rosto e viu um homem bem vestido, com expressão genuinamente preocupada. Ele tinha aquele jeito de quem estava acostumado com responsabilidades, mas seus olhos demonstravam uma bondade que ela não esperava encontrar naquele momento. Está sim, obrigada. Rosa mentiu, enxugando rapidamente as lágrimas. O senhor pode ficar tranquilo. Eduardo Martins observou a cena com mais atenção. Viu a sacola plástica no colo dela, os olhos vermelhos de tanto chorar, a postura de alguém que havia acabado de receber o golpe mais duro da vida. Olha, desculpa me intrometer, ele disse, sentando-se ao lado dela no banco. Mas eu tenho uma filha, e se ela estivesse numa situação difícil, eu gostaria que alguém pelo menos perguntasse se ela precisava de ajuda. A comparação tocou fundo no coração de Rosa. Ela olhou para aquele estranho que estava disposto a se sentar ao lado dela, quando nem seus próprios colegas de trabalho tiveram coragem de defendê-la. O senhor é muito gentil, ela disse, a voz ainda embargada, mas não é algo que eu possa resolver com a ajuda de ninguém. Eduardo notou o crachá da Corporação Horizonte, que ainda estava parcialmente visível dentro da sacola plástica. Ele conhecia bem aquela empresa. Já havia feito negócios com eles algumas vezes. A senhora trabalha na Corporação Horizonte? Ele perguntou cuidadosamente. Rosa sentiu o peito apertar novamente. Trabalhava, respondeu, baixando a cabeça. Até hoje de manhã. O que aconteceu, se não for indiscrição minha perguntar? Rosa hesitou. Como explicar para um desconhecido que havia sido acusada de roubo? Como contar que estava sendo tratada como uma criminosa depois de anos de trabalho honesto? Me acusaram de uma coisa que eu não fiz. Ela disse finalmente. Me demitiram por justa causa. Eduardo percebeu a dor na voz dela. Havia algo na forma como ela falava que transmitia honestidade. Não parecia uma pessoa tentando se justificar por algo errado que havia feito. Parecia alguém genuinamente injustiçada. Que tipo de acusação? Ele perguntou, mantendo o tom respeitoso.
Disseram que eu peguei documentos importantes, que eu passei informações para concorrentes. As palavras saíam com dificuldade. Senhor, eu trabalho com limpeza. Nem sei ler direito essas coisas de contrato. Como eu ia saber o que era importante ou não? Eduardo prestou atenção em cada palavra. Sua experiência como empresário havia lhe ensinado a identificar quando alguém estava mentindo. E aquela mulher definitivamente não estava inventando história. A senhora organizou alguns papéis na mesa de algum diretor? Ele perguntou, como se já soubesse a resposta. Rosa abriu os olhos, surpresa. Como o senhor sabe? Porque já vi situações parecidas. Alguém rouba informações importantes e a pessoa mais vulnerável acaba levando a culpa. Pela primeira vez desde a manhã, Rosa sentiu que alguém estava acreditando nela. Foi exatamente isso que aconteceu. Eu só organizei os papéis que estavam espalhados na mesa, como sempre faço há anos. Mas as câmeras me mostraram mexendo nos documentos e pronto. Para eles era prova suficiente. Eduardo balançou a cabeça, indignado. E ninguém se interessou em investigar direito? Ninguém verificou se outras pessoas tiveram acesso àquela sala? Disseram que só eu tinha acesso. Mas isso não é verdade. Muita gente entra e sai daquelas salas. Executivos, assistentes, pessoal da manutenção. Mas eu era a mais fácil de culpar. Por que a mais fácil? Rosa sorriu amargo. Porque sou só uma faxineira, né? Quem vai acreditar na palavra de uma faxineira contra a palavra de gente importante? A resposta doeu no coração de Eduardo. Ele mesmo já havia sido julgado pela aparência quando era mais jovem e ainda não havia construído seu patrimônio. Sabia como era cruel o preconceito baseado em posição social. A senhora tem família? Ele perguntou. Tenho 2 filhos pequenos. Eles dependem só de mim. Rosa segurou firme a foto que estava na sacola. E agora? Como vou sustentar eles? Quem vai me empregar depois de ser demitida por justa causa? Eduardo viu as lágrimas voltando aos olhos dela. Sentiu algo se mexendo dentro do peito. Uma indignação que crescia a cada palavra daquela história. A senhora tem certeza absoluta de que não fez nada errado? Senhor, Rosa olhou diretamente nos olhos dele. Eu juro pela vida dos meus filhos que eu não fiz nada além de organizar aqueles papéis. Se eu soubesse que isso ia dar problema, nem tinha tocado neles. Eduardo acreditou. Havia uma sinceridade naquele olhar que era impossível de fingir. Qual é o seu nome? Rosa. Rosa da Silva. Rosa, meu nome é Eduardo Martins. Eu tenho uma empresa aqui na cidade. E posso lhe garantir uma coisa. Se você realmente é inocente, essa injustiça não vai ficar assim. Rosa não entendeu o que ele quis dizer. Como assim, senhor Eduardo? Eu conheço pessoas na Corporação Horizonte. Já fiz negócios com eles. E se aconteceu o que eu estou pensando que aconteceu, alguém vai ter que dar explicações. Mas o senhor nem me conhece. Por que ia se meter numa confusão dessas por minha causa? Eduardo parou para pensar na pergunta. Por que mesmo estava se oferecendo para ajudar uma desconhecida? Talvez porque reconhecesse nela a mesma dignidade que sua própria mãe sempre havia demonstrado quando as coisas ficavam difíceis. Talvez porque soubesse que pequenas injustiças se transformam em grandes problemas quando ninguém tem coragem de enfrentá-las. Rosa, vou contar uma coisa para a senhora. Quando eu era jovem, também fui acusado de algo que não fiz. Também perdi um emprego por causa de uma injustiça. E naquele momento, eu rezei para que aparecesse alguém que acreditasse em mim. E apareceu? Não apareceu. Tive que me virar sozinho, e foi muito difícil. Mas prometi para mim mesmo que, se um dia eu tivesse condições de ajudar alguém numa situação parecida, eu não ia deixar passar. Rosa sentiu o coração se aquecendo pela primeira vez naquele dia terrível. O senhor realmente acredita que eu não fiz nada errado? Acredito sim, e vou provar. Como? Eduardo levantou do banco e ajeitou o paletó. Deixa isso comigo. Me dá seu telefone que eu entro em contato com a senhora em breve. Rosa pegou um papel amassado da bolsa e anotou o número. Senhor Eduardo, eu não tenho como pagar o senhor por essa ajuda. Quem falou em pagamento? Algumas coisas na vida a gente faz porque é a coisa certa a ser feita. O ônibus de Rosa finalmente chegou. Ela se levantou, ainda segurando a sacola plástica, mas agora com uma pequena chama de esperança acesa no peito. Rosa,
Eduardo disse antes dela subir no ônibus. Promete uma coisa para mim? O quê? Não desiste. Não deixa essa injustiça quebrar a senhora. Às vezes as piores situações da vida são só o começo de coisas muito melhores. Rosa subiu no ônibus com lágrimas nos olhos. Mas desta vez eram lágrimas diferentes. Eram lágrimas de quem havia encontrado um pouco de fé na humanidade justamente quando mais precisava. Pela janela do ônibus, ela viu Eduardo ainda parado no ponto, olhando o veículo se afastar. Aquele homem havia aparecido do nada e estava disposto a ajudar uma desconhecida sem pedir nada em troca. Talvez o mundo não fosse tão cruel quanto parecia naquela manhã. Eduardo ficou ali parado ainda por alguns minutos, observando o ônibus desaparecer no trânsito. Tirou o celular do bolso e ligou para Marcos, seu advogado particular. Marcos, preciso que você investigue uma situação na Corporação Horizonte. Uma funcionária foi demitida hoje por justa causa, acusada de vazar informações confidenciais. Tem algum interesse comercial nisso, Eduardo? Tenho um interesse pessoal. Acredito que houve uma injustiça grave e quero descobrir a verdade. Eduardo desligou o telefone e caminhou de volta para seu carro. Não sabia ainda como, mas ia descobrir quem realmente havia roubado aqueles documentos. E quando descobrisse, Rosa da Silva ia ter a reparação que merecia. Enquanto dirigia de volta para sua empresa, Eduardo pensava na conversa que havia acabado de ter. Há anos que não sentia aquela sensação de propósito tão clara, como se o universo tivesse colocado Rosa no caminho dele justamente naquele momento. Às vezes, pensou, a gente precisa ajudar os outros para lembrar do que realmente importa na vida. E naquele dia, tanto Rosa quanto Eduardo não imaginavam que aquele encontro casual no ponto de ônibus seria o início de uma das mais belas histórias de justiça e redenção que suas vidas já haviam presenciado. Eduardo não conseguiu se concentrar em mais nada naquele dia. A imagem de Rosa chorando no ponto de ônibus não saía da sua cabeça. Sentado em seu escritório na empresa Martins Consultoria, ele olhava pela janela sem ver realmente a cidade lá fora. Sua mente estava focada em uma única coisa: descobrir a verdade sobre o que havia acontecido na Corporação Horizonte. Marcos, seu advogado, chegou no final da tarde com uma pasta debaixo do braço e uma expressão séria no rosto. Eduardo, você não vai acreditar no que descobri sobre essa história da funcionária demitida, ele disse, sentando-se na frente da mesa. Conta tudo, Marcos. Quero saber cada detalhe. Primeiro, confirmei que a mulher existe. Rosa da Silva trabalhou lá por mais de uma década. Sempre teve ficha limpa. Nunca deu problema nenhum. Mas a coisa fica interessante quando a gente olha quem tinha acesso real àquela sala. Eduardo se inclinou para frente. Quem mais tinha acesso? Além da Rosa, pelo menos 8 pessoas diferentes entraram naquela sala nos dias que antecederam o desaparecimento dos documentos. Executivos, assistentes, pessoal da TI, até um funcionário da manutenção elétrica. E por que só culparam ela? Marcos abriu a pasta e tirou algumas folhas. Porque ela foi a única que apareceu nas câmeras mexendo diretamente nos papéis. Mas aqui está o problema. As gravações que eu consegui mostram que ela apenas organizou os documentos e saiu. Não levou nada consigo. Eduardo sentiu uma mistura de indignação e alívio. Rosa havia falado a verdade. Continue. Agora vem a parte que vai te chocar. Consegui uma fonte dentro da empresa. Um funcionário que estava com medo de falar, mas que decidiu contar a verdade. Que verdade? Eduardo, os documentos não foram roubados por acaso. Foi um trabalho interno, planejado há semanas. E o responsável tem acesso direto à sala do diretor financeiro. O coração de Eduardo acelerou. Quem? Rodrigo Almeida, assistente executivo do próprio Henrique Campos. Ele é quem realmente tinha acesso completo aos contratos, sabia o valor de cada documento, conhecia os sistemas de segurança. Eduardo bateu o punho na mesa. Esse miserável deixou uma inocente levar a culpa. Pior que isso. Segundo minha fonte, Rodrigo estava passando informações para a empresa concorrente há meses. Os documentos que sumiram eram apenas a ponta do iceberg. Ele já tinha vazado dados de licitações anteriores. Como ele conseguiu fazer Rosa parecer culpada? Marcos folheou alguns papéis. Simples e covarde. Rodrigo conhecia a rotina dela.
sabia que Rosa sempre organizava os papéis que ficavam espalhados na mesa. Na véspera do roubo, ele propositalmente deixou os documentos mais importantes espalhados, sabendo que ela ia mexer neles no dia seguinte. Para que as câmeras mostrassem ela tocando nos documentos. Exato. E enquanto Rosa estava organizando inocentemente, Rodrigo já tinha fotografado os contratos com o celular dele dias antes. Quando descobriram o vazamento, ele foi o primeiro a sugerir que verificassem quem tinha mexido nos papéis recentemente. Eduardo sentia a raiva crescendo dentro dele. Quantas pessoas sabem disso? Poucas. E todas com medo de falar. Rodrigo tem influência lá dentro, é considerado o braço direito do diretor. Ninguém quer se indispor com ele. Temos provas concretas? Marcos sorriu pela primeira vez. Temos sim. Minha fonte conseguiu cópia das mensagens que Rodrigo trocou com a empresa concorrente. E-mails, transferências bancárias, tudo documentado. Eduardo levantou da cadeira, caminhando até a janela. Lá fora, o trânsito do final de tarde mostrava milhares de pessoas voltando para casa após um dia honesto de trabalho. Pessoas como Rosa, que acordavam cedo, faziam seu serviço com dignidade e não mereciam ser humilhadas por causa da ganância de outros. Marcos, quero que você prepare tudo, toda a prova, todo o documento, toda a evidência. Vamos expor esse Rodrigo. Eduardo, tem uma coisa que você precisa saber. A situação da Rosa está pior do que imaginávamos. Como assim? Ela foi demitida por justa causa. Isso significa que, além de não ter direito ao seguro-desemprego, ainda está com o nome sujo no mercado. Nenhuma empresa quer contratar alguém demitido por vazamento de informações confidenciais. Eduardo sentiu o peito apertar. Rosa estava pagando um preço absurdo por algo que não fez. Precisamos reverter essa situação rapidamente. Vou agendar uma reunião com a diretoria da Corporação Horizonte. Mas, Eduardo, eles vão tentar abafar isso. Uma empresa do porte deles não quer a publicidade negativa de admitir que demitiu uma inocente. Deixa isso comigo. Conheço algumas pessoas influentes na mídia. Se eles tentarem abafar, a história vai virar manchete nacional. Marcos guardou os papéis na pasta. Tem mais uma coisa. Descobri onde a Rosa mora. Onde? Num bairro simples, numa casinha alugada com os 2 filhos. A filha mais velha tem problemas de saúde, precisa de remédios caros. O filho mais novo está prestes a entrar na escola, e ela estava juntando dinheiro para comprar os materiais. A informação atingiu Eduardo como um soco no estômago. Rosa não estava apenas sofrendo por orgulho ferido ou dignidade perdida. Estava enfrentando problemas concretos, reais, que afetavam a vida dos filhos dela. Marcos, quero que você descubra de quanto ela precisa para as despesas básicas do mês. Remédios, aluguel, escola, alimentação. Tudo. Você está pensando em ajudar financeiramente? Estou pensando em fazer o que qualquer pessoa decente faria numa situação dessas. Nesse momento, o telefone de Eduardo tocou. Era um número que ele não conhecia. Alô? Senhor Eduardo? Aqui é a Rosa, Rosa da Silva. O senhor me deu seu cartão hoje de manhã. A voz dela estava embargada, como se tivesse chorado muito. Eduardo fez sinal para Marcos ficar quieto. Oi, Rosa. Como está se sentindo? Senhor Eduardo, eu queria agradecer pela gentileza de hoje. Fez diferença ter alguém que acreditou em mim. Mas estou ligando para falar outra coisa. Diga, eu não quero que o senhor se meta em problemas por minha causa. Pensei melhor. E talvez seja melhor deixar as coisas como estão. Eduardo sentiu o coração disparar. Rosa, por que está falando isso? Porque descobri que o Rodrigo, o assistente do diretor, estava espalhando que se alguém tentasse me defender ou falar alguma coisa, ia ter problema também. Tenho medo que façam alguma coisa ruim com o senhor. A ligação confirmou tudo que Marcos havia descoberto. Rodrigo estava tentando intimidar possíveis defensores de Rosa. Rosa, escuta o que vou te falar. Não tenha medo dele. Pessoas como esse, Rodrigo só tem poder enquanto as outras ficam com medo. Mas e se ele realmente fizer alguma coisa? Ele não vai fazer nada. Porque amanhã mesmo eu vou na Corporação Horizonte com provas de tudo que ele fez. Silêncio do outro lado da linha. Eduardo podia ouvir Rosa respirando pesado. Senhor Eduardo, o senhor descobriu alguma coisa? Descobri que você estava certa desde o começo. Descobri quem realmente roubou os documentos.
E descobri que fizeram você de bode expiatório de propósito. Rosa começou a chorar do outro lado da linha. Eu sabia que alguém tinha feito isso comigo de propósito, mas ninguém acreditava. Rosa, prometo uma coisa para você. Até o final desta semana, você vai ter sua dignidade de volta. E quem fez isso com você vai pagar por cada lágrima que você derramou. Como o senhor pode ter tanta certeza? Eduardo olhou para Marcos, que estava confirmando com a cabeça que tinham evidências suficientes. Porque a verdade sempre vence, Rosa. Às vezes demora, mas sempre vence. E desta vez, ela tem advogados competentes do lado dela. Depois de desligar, Eduardo ficou alguns minutos em silêncio, processando tudo o que havia descoberto. Rosa não era apenas uma vítima de circunstâncias. Era vítima de um plano deliberado e covarde. Marcos, quero que você ligue agora para a Corporação Horizonte. Agenda uma reunião urgente com toda a diretoria para amanhã de manhã. Que motivo eu dou? Diz que temos informações sobre irregularidades graves envolvendo vazamento de dados confidenciais. E que se eles não nos receberem, as informações vão direto para a imprensa. Marcos sorriu. Eles vão receber a gente. E Marcos, uma última coisa. Quero que você prepare 2 conjuntos de documentos. Um com as provas contra o Rodrigo e outro com uma proposta de reintegração e indenização para a Rosa. Que tipo de indenização? Eduardo pensou nos filhos dela, nos remédios caros, na humilhação sofrida, no desemprego forçado. Uma indenização que compense não apenas os danos materiais, mas principalmente os danos morais. Rosa vai sair dessa história não apenas limpa, mas reconhecida como vítima de uma injustiça grave. Naquela noite, Eduardo não conseguiu dormir direito. Ficava imaginando Rosa tentando explicar para os filhos por que a comida estava mais escassa, porque não podia comprar os remédios necessários, porque a vida havia ficado tão difícil de repente. Mas também imaginava o momento em que ela receberia a ligação confirmando sua inocência. O momento em que voltaria a trabalhar de cabeça erguida. O momento em que os próprios colegas que a abandonaram teriam que pedir desculpas. Amanhã, pensou Eduardo, a justiça vai finalmente chegar até a Rosa. E pela primeira vez em muito tempo, Eduardo adormeceu com a sensação de que estava fazendo algo realmente importante com sua vida. Algo que ia além de lucros e negócios. Estava defendendo a dignidade de uma pessoa honesta, e isso valia mais que qualquer contrato que já havia assinado. Eduardo chegou na Corporação Horizonte exatamente no horário marcado. Dessa vez, não estava apenas observando o prédio de fora. Estava entrando como alguém que tinha informações capazes de abalar toda aquela estrutura corporativa. Marcos o acompanhava, carregando 2 pastas que continham o futuro de Rosa e o fim da farsa de Rodrigo. Daniel, o mesmo porteiro que havia visto Rosa sair humilhada, agora os recebia com toda a cortesia. Não fazia ideia de que aqueles homens estavam ali para reverter uma das maiores injustiças já cometidas naquele prédio. Bom dia, senhores. A diretoria está esperando vocês na sala de reuniões do 15º andar. No elevador, Eduardo sentia uma mistura de ansiedade e determinação. Estava prestes a confrontar pessoas poderosas, mas tinha algo que elas não esperavam, a verdade documentada. Você está pronto para isso, Eduardo? Marcos perguntou, ajeitando a gravata. Nasci pronto. Rosa merece ter sua dignidade restaurada. As portas do elevador se abriram no 15º andar. Uma recepcionista elegante os guiou por um corredor luxuoso até uma sala de reuniões imponente. Mesa de madeira maciça, cadeiras de couro, vista panorâmica da cidade. O tipo de ambiente onde decisões milionárias eram tomadas todos os dias. Henrique Campos, o diretor financeiro, estava sentado na cabeceira da mesa. Ao lado dele, 3 outros diretores que Eduardo reconheceu de eventos empresariais. E ali, numa cadeira discreta ao lado do diretor, estava Rodrigo Almeida, o homem que havia destruído a vida de Rosa para proteger seus próprios segredos sujos. Senhores, obrigado por virem. Henrique disse, estendendo a mão. Entendemos que vocês têm informações sobre irregularidades na nossa empresa. Eduardo apertou a mão dele, olhando diretamente nos olhos. Temos sim. Informações que vão surpreender todos vocês. Rodrigo se mexeu desconfortável na cadeira.
Havia algo na postura de Eduardo que o deixava nervoso. Marcos abriu a primeira pasta e distribuiu cópias de documentos para cada diretor. Senhores, o que vocês estão vendo são evidências de um esquema de vazamento de informações confidenciais que acontece nesta empresa há meses. Henrique pegou os papéis e começou a ler. Sua expressão mudou rapidamente. Esses são nossos contratos internos. Como vocês conseguiram isso? Conseguimos da mesma forma que sua concorrência conseguiu, Eduardo respondeu. Através de alguém que tem acesso privilegiado a estas informações. Rodrigo pigarreou nervoso. Com licença, mas quem são os senhores? Por que estão fazendo esse tipo de acusação? Eduardo se virou para ele lentamente. Nós somos as pessoas que descobriram que você deixou uma inocente levar a culpa pelos seus atos. O silêncio na sala ficou pesado. Henrique olhava alternadamente para os documentos e para Rodrigo, tentando processar a informação. Do que exatamente vocês estão falando? Um dos outros diretores perguntou. Marcos abriu a segunda pasta. Estamos falando de Rosa da Silva, a funcionária que vocês demitiram por justa causa alguns dias atrás. A faxineira que roubou os documentos? Henrique perguntou. A faxineira que vocês acusaram de roubar documentos? Eduardo corrigiu, a voz saindo mais forte. Sendo que quem realmente vazou as informações está sentado aqui nesta mesa. Todos os olhares se voltaram para Rodrigo, que havia ficado pálido como papel. Isso é absurdo, Rodrigo tentou se defender. Vocês não podem chegar aqui fazendo acusações sem fundamento. Marcos colocou mais documentos na mesa. Screenshots de mensagens trocadas entre Rodrigo Almeida e representantes da empresa Estelar Competição. Comprovantes de transferências bancárias. Registros de acesso aos sistemas da empresa fora do horário comercial. Henrique pegou os comprovantes das transferências. Os valores eram altos, muito altos para serem ignorados. Rodrigo, você pode explicar essas transferências? Isso deve ser algum engano, Rodrigo gaguejou. Alguém deve ter falsificado essas informações. Eduardo se levantou da cadeira. Rodrigo, você conhecia perfeitamente a rotina de Rosa. Sabia que ela sempre organizava os papéis que ficavam bagunçados nas mesas. Na véspera do suposto roubo, você propositalmente deixou os documentos mais importantes espalhados na mesa do Henrique. Isso não faz sentido, Rodrigo tentou argumentar, mas o desespero na voz era evidente. Faz todo sentido. Marcos continuou. Você já havia fotografado os contratos dias antes com seu próprio celular. Quando descobriram o vazamento, foi você mesmo quem sugeriu verificar as câmeras para ver quem havia mexido nos documentos recentemente. Henrique bateu a mão na mesa. Rodrigo, é verdade isso? Henrique, você me conhece há anos. Trabalho aqui com dedicação, sempre fui leal à empresa. Leal? Eduardo repetiu a palavra com ironia. Você chama de lealdade destruir a vida de uma mulher honesta para encobrir seus próprios crimes? Um dos diretores, que havia ficado quieto até agora, se pronunciou. Se essas acusações forem verdadeiras, estamos falando de um esquema premeditado para incriminar uma funcionária inocente. Marcos assentiu. Exatamente. Rosa da Silva foi escolhida como bode expiatório, porque era a pessoa mais vulnerável. Uma faxineira sem recursos para se defender adequadamente. E vocês têm certeza absoluta dessas informações? Henrique perguntou, ainda processando a dimensão do que estava sendo revelado. Eduardo olhou diretamente para Rodrigo. Rodrigo, quer contar para seus chefes sobre as mensagens que você enviou para funcionários da empresa, ameaçando quem tentasse defender Rosa? Rodrigo se levantou bruscamente da cadeira. Eu não vou ficar aqui ouvindo essas calúnias. Senta, Henrique ordenou com autoridade. Não terminou ainda. Rodrigo voltou a se sentar, claramente derrotado. Marcos colocou mais um documento na mesa. Este é um relatório técnico mostrando que os dados vazados foram acessados do computador pessoal de Rodrigo usando o login dele, fora do horário comercial. Rodrigo, Henrique disse, a voz carregada de decepção. Você realmente fez isso? O silêncio se estendeu por longos segundos. Rodrigo olhava para as próprias mãos, como se procurasse uma saída que não existia. Eu estava com problemas financeiros, ele finalmente admitiu. A Stellar ofereceu muito dinheiro pelas informações. Eu nunca quis que ninguém se prejudicasse. Mas deixou Rosa levar a culpa, Eduardo explodiu.
Uma mulher com filhos pequenos que dependia do trabalho para sobreviver. Eu não sabia que ia dar nisso, Rodrigo murmurou. Não sabia? Um dos diretores se manifestou indignado. Você arquitetou um plano para incriminar uma inocente. Henrique se levantou claramente abalado. Rodrigo, você está demitido. E vamos tomar todas as medidas legais cabíveis contra você. Henrique, por favor, Rodrigo tentou implorar. Não tem por favor. Você traiu a confiança da empresa e destruiu a vida de uma pessoa inocente. Eduardo sentiu uma satisfação profunda vendo a justiça finalmente acontecendo. Mas ainda havia uma questão pendente. Senhores, ele disse, agora precisamos falar sobre Rosa da Silva. O que sobre ela? Henrique perguntou. Ela precisa ser imediatamente reintegrada com pedidos públicos de desculpas e precisa receber uma indenização justa pelos danos morais e materiais sofridos. Vocês têm razão, Henrique admitiu. Cometemos uma injustiça grave com ela. Marcos abriu a terceira pasta. Preparamos uma proposta de acordo. Reintegração imediata, indenização por danos morais, pagamento de todos os dias parados e uma declaração oficial confirmando sua inocência. Eduardo olhou para Rodrigo uma última vez. Espero que tenha valido a pena trocar sua dignidade por dinheiro sujo. Rodrigo não conseguiu responder. Saiu da sala escoltado por segurança, carregando apenas a vergonha de ter sido descoberto. Senhores, Henrique disse para Eduardo e Marcos, vamos fazer tudo o que for necessário para reparar a injustiça cometida contra Rosa da Silva. Eduardo sorriu pela primeira vez desde que entrara naquela sala. Rosa está esperando por uma ligação de vocês. Quando saíam do prédio, Marcos perguntou, Eduardo, como você acha que Rosa vai reagir quando souber de tudo? Eduardo olhou para o céu e sorriu. Acho que pela primeira vez em muitos dias, ela vai conseguir dormir em paz. E estava certo. A verdade havia finalmente vencido, e Rosa estava prestes a descobrir que a justiça, mesmo chegando tarde, ainda existia no mundo. Rosa estava na cozinha da sua pequena casa, olhando o último envelope de conta que chegara pelo correio. Conta de luz em atraso. O dinheiro que havia conseguido emprestado da irmã estava acabando, e ela não fazia ideia de como pagaria as despesas básicas do mês seguinte. Os filhos brincavam na sala, alheios à preocupação da mãe, mas Rosa sabia que logo eles também sentiriam os efeitos da situação financeira. O telefone tocou. Rosa hesitou antes de atender, pensando que podia ser algum credor cobrando alguma conta em atraso. Alô? Rosa? Aqui é o Henrique Campos, diretor financeiro da Corporação Horizonte. O coração de Rosa quase parou. Por que o próprio diretor estaria ligando para ela? Será que queriam processar ela por alguma coisa a mais? Sim, senhor. Em que posso ajudá-lo? Rosa, primeiro quero pedir 1000 desculpas pelo que aconteceu. Descobrimos que você foi vítima de uma injustiça terrível. Rosa sentou na cadeira da cozinha, as pernas tremendo. Como assim, senhor? Descobrimos que Rodrigo Almeida, meu assistente executivo, foi quem realmente vazou as informações confidenciais. Ele montou um esquema para fazer você parecer culpada. As palavras ecoavam na cabeça de Rosa como se ela estivesse sonhando. O senhor está falando sério? Completamente sério. Rodrigo confessou tudo. Ele já foi demitido, e estamos tomando todas as medidas legais contra ele. Rosa começou a chorar. Não de tristeza, mas de alívio. Um alívio tão profundo que parecia que um peso de 1000 quilos havia saído das suas costas. Eu sabia. Ela conseguiu falar entre lágrimas. Eu sabia que não tinha feito nada errado. Rosa, queremos que você volte a trabalhar conosco imediatamente. Com todos os direitos restabelecidos e uma indenização pelos danos morais que você sofreu. Indenização? Sim. E também queremos fazer um comunicado oficial para todos os funcionários, esclarecendo sua inocência e pedindo desculpas públicas pelo erro cometido. Rosa não conseguia parar de chorar. Semanas de humilhação, de desespero, de noites sem dormir pensando em como sustentaria os filhos, tudo isso estava finalmente chegando ao fim. Senhor Henrique, muito obrigada. O senhor não sabe o que isso significa para mim. Rosa, na verdade quem descobriu toda a verdade foi o empresário Eduardo Martins. Ele que trouxe as provas para nós. O senhor Eduardo? Sim, ele insistiu muito para que fizéssemos justiça.
Disse que você merecia ter sua dignidade restaurada. Depois de desligar, Rosa ficou alguns minutos parada na cozinha, processando tudo que havia acabado de ouvir. Sua inocência havia sido comprovada. Rodrigo havia confessado. Eduardo havia cumprido a promessa que fez no ponto de ônibus. O telefone tocou novamente. Dessa vez, era o próprio Eduardo. Rosa, já soube da boa notícia? Senhor Eduardo, eu não sei nem como agradecer o que o senhor fez por mim. Rosa, você não precisa agradecer nada. A justiça tinha que ser feita. Mas por que o senhor se interessou tanto pelo meu caso? O senhor nem me conhecia. Eduardo ficou alguns segundos em silêncio. Rosa, posso te contar uma coisa? Quando eu era jovem, minha mãe trabalhou como doméstica em casas de família rica. Um dia, acusaram ela de ter roubado uma joia cara. Ela foi humilhada, demitida, e ninguém acreditou na palavra dela. E ela tinha roubado? Jamais. Semanas depois descobriram que a joia tinha caído atrás de um móvel. Mas nunca pediram desculpas para minha mãe. Ela carregou aquela humilhação até o fim da vida. Rosa sentiu o coração se aquecer. Por isso o Senhor me ajudou. Por isso e porque vi nos seus olhos a mesma honestidade que via nos olhos da minha mãe. Gente trabalhadora, que faz o certo mesmo quando ninguém está vendo. Senhor Eduardo, como posso retribuir tudo isso? Rosa, na verdade eu queria fazer uma proposta para você. Que tipo de proposta? Você gostaria de trabalhar na minha empresa? Na Martins Consultoria? Rosa ficou surpresa. Trabalhar com o senhor? Mas eu sou faxineira, senhor Eduardo. O senhor tem uma empresa grande, importante. Rosa, você tem algo que é mais valioso que qualquer diploma: caráter. E eu preciso de pessoas de caráter na minha equipe. Mas eu não entendo nada de consultoria, de negócios. Não precisa. Estou oferecendo uma posição na área administrativa. Você seria responsável por cuidar do bem-estar dos funcionários, organizar benefícios sociais, coordenar programas de ajuda mútua. Rosa mal conseguia acreditar no que estava ouvindo. O senhor está oferecendo um emprego melhor para mim? Estou oferecendo uma oportunidade para você usar sua experiência de vida para ajudar outras pessoas que podem estar passando por dificuldades parecidas. Senhor Eduardo, isso seria um sonho. Mas eu tenho que pensar nos meus filhos, na mudança. Rosa, o salário seria 3 vezes maior do que você ganhava na Corporação Horizonte. E a empresa oferece plano de saúde completo para você e as crianças. Rosa sentiu as lágrimas voltando aos olhos. 3 vezes mais. Plano de saúde para os filhos. Era mais do que ela jamais havia sonhado. Posso pensar alguns dias? Claro. Mas Rosa, quero que você saiba que essa oferta não é caridade. É reconhecimento. Reconhecimento de alguém que mostrou força e dignidade numa situação muito difícil. Naquela noite, Rosa conversou com os filhos sobre tudo o que havia acontecido. Explicou que a mamãe havia sido acusada de algo que não fez, mas que a verdade havia aparecido. Mamãe, quer dizer que você não fez nada errado? Perguntou a filha mais velha. Não fiz nada errado, minha filha, e agora todo mundo sabe disso. E o senhor que te ajudou? Ele é nosso amigo agora? Rosa sorriu. Ele é mais que um amigo. Ele é uma pessoa muito especial que apareceu na nossa vida quando mais precisávamos. 2 dias depois, Rosa ligou para Eduardo com a resposta. Senhor Eduardo, aceito sua proposta. Quero trabalhar na sua empresa. Rosa, você acabou de fazer minha semana. Quando pode começar? Quando o senhor quiser. Segunda-feira que vem está bom? Perfeito. Rosa, tem mais uma coisa. Quero que você seja responsável por um projeto especial que estou criando. Que projeto? Um fundo de assistência para funcionários de empresas que passem por situações injustas como a sua. Um lugar onde pessoas como você possam buscar ajuda quando não tiverem recursos para se defender. Rosa ficou emocionada. Senhor Eduardo, isso significa que vamos ajudar outras pessoas que passem pelo que passei? Exatamente. Você vai usar sua experiência para identificar casos similares e garantir que outras famílias não passem pelo que a sua passou. Seria uma honra fazer parte de um projeto assim. Na segunda-feira seguinte, Rosa se apresentou na Martins Consultoria. O prédio era menor que a Corporação Horizonte, mas havia algo diferente no ambiente. As pessoas se cumprimentavam com genuína cordialidade. Funcionários de diferentes níveis conversavam naturalmente. Havia um clima de respeito mútuo
que Rosa nunca havia experimentado. Eduardo a recebeu pessoalmente no lobby. Bem-vinda à sua nova casa profissional, Rosa. Muito obrigada, Sr. Eduardo. Estou muito animada. Vem, quero te apresentar para a equipe. Na sala de reuniões havia cerca de 20 funcionários esperando. Eduardo se dirigiu a todos. Pessoal, quero apresentar Rosa da Silva, nossa nova coordenadora de bem-estar social. Rosa vem de uma experiência muito difícil, onde demonstrou uma força de caráter impressionante. Tenho certeza que ela vai agregar muito à nossa família. Os funcionários aplaudiram calorosamente. Rosa sentiu o rosto corar, mas era uma sensação boa. Pela primeira vez em muito tempo, estava sendo apresentada não como vítima, mas como alguém valorizada profissionalmente. Rosa, Eduardo continuou, quer falar alguma coisa para a equipe? Rosa respirou fundo. Pessoal, eu passei por uma situação muito injusta recentemente. Fui acusada de algo que não fiz e perdi meu emprego. Mas aprendi que sempre existem pessoas boas dispostas a ajudar quem está passando dificuldade. Espero poder fazer aqui o mesmo que o Sr. Eduardo fez por mim. O aplauso foi ainda mais caloroso. Rosa viu nos rostos das pessoas uma aceitação genuína, um acolhimento que aquecia o coração. Mais tarde, no seu novo escritório, Rosa olhou pela janela e viu o ponto de ônibus onde tudo havia começado, onde havia chorado desesperadamente, achando que sua vida havia acabado. Agora estava ali, numa posição melhor do que jamais imaginara, com a oportunidade de ajudar outras pessoas. O telefone tocou. Era Henrique, da Corporação Horizonte. Rosa, como está se adaptando ao novo trabalho? Muito bem, Sr. Henrique. Obrigada por perguntar. Rosa, queria te contar que fizemos o comunicado oficial para todos os funcionários, pedindo desculpas públicas e esclarecendo sua inocência. Além disso, sua história virou exemplo aqui dentro. Estamos implementando novos procedimentos para que injustiças como essa não aconteçam mais. Que bom saber disso. Rosa, você transformou nossa empresa para melhor. Obrigado por isso. Quando desligou, Rosa sorriu. Sua experiência dolorosa havia se transformado em algo positivo, não apenas para ela, mas para outras pessoas também. A injustiça havia se tornado força transformadora. E pela primeira vez desde que tudo começou, Rosa adormeceu completamente tranquila, sabendo que sua vida havia mudado para sempre e que o melhor ainda estava por vir. 3 meses depois de começar na Martins Consultoria, Rosa estava organizando os documentos do Fundo de Assistência Social quando recebeu uma ligação que mudaria completamente sua perspectiva sobre o impacto da sua história. Rosa, aqui é Ana Cristina, repórter do Jornal Nacional. Gostaríamos de fazer uma matéria sobre seu caso. Rosa sentiu o coração acelerar. Uma matéria? Sobre o que exatamente? Sobre a injustiça que você sofreu e como o empresário Eduardo Martins a ajudou. Sua história está circulando nas redes sociais e tocando milhares de pessoas. Nas redes sociais? Como assim? Alguém postou sua história num grupo do Facebook e ela já foi compartilhada mais de 50 mil vezes. As pessoas estão emocionadas com o que aconteceu. Rosa ficou atônita. Não imaginava que sua experiência pudesse interessar tanta gente. E o que vocês querem saber? Queremos contar sua história completa. Mostrar que ainda existe justiça e pessoas boas no mundo. Você toparia dar uma entrevista? Rosa hesitou. Falar na televisão nacional sobre tudo o que havia passado seria reviver momentos dolorosos, mas talvez pudesse ajudar outras pessoas em situações similares. Posso conversar com meu chefe antes de dar uma resposta? Claro. Mas Rosa, tem uma informação que talvez a interesse. Descobrimos o que aconteceu com Rodrigo Almeida. O que aconteceu com ele? Ele está sendo processado pela Corporação Horizonte e pela empresa Stellar Competição. Aparentemente, ele vazou informações para mais de 3 empresas diferentes. O prejuízo foi de milhões. Rosa sentiu um misto de satisfação e pena. Satisfação porque a justiça estava sendo feita. Pena porque Rodrigo havia destruído a própria vida por ganância. Depois de desligar, Rosa foi até a sala de Eduardo contar sobre o convite da TV. Eduardo, uma repórter do Jornal Nacional quer fazer uma matéria sobre nossa história. Nossa história? Eduardo sorriu. Gosto de ouvir isso. E o que você acha? Estou com medo.
Nunca apareci na televisão. E se eu falar alguma coisa errada? Rosa, você tem uma das histórias mais inspiradoras que eu conheço. Sua força, sua dignidade, sua capacidade de perdoar. Isso precisa ser conhecido. Mas e se as pessoas me julgarem? E se acharem que estou me fazendo de vítima? Eduardo se levantou e foi até a janela. Rosa, posso te contar uma coisa que descobri depois que você chegou aqui? O quê? Desde que implementamos o Fundo de Assistência Social, já ajudamos 15 famílias que passaram por injustiças trabalhistas. 15 famílias que não teriam recursos para se defender sozinhas. Rosa ficou emocionada. Sério? E sabe por que isso foi possível? Porque sua experiência nos ensinou como identificar esses casos e como agir rapidamente. Isso significa que nossa história já está transformando vidas? Exato. E se você aceitar dar essa entrevista, quantas outras famílias podem ser ajudadas? Rosa pensou nos filhos. Isabela, de 9 anos, que finalmente estava fazendo o tratamento adequado para a asma com o plano de saúde da empresa. E Pedro, de 7 anos, que agora estudava numa escola particular melhor e estava adorando as aulas de informática. Eduardo, posso pedir uma coisa? Gostaria que você participasse da entrevista comigo. Rosa, a história é sua. Você é a heroína. Não sou heroína sozinha. Se você não tivesse aparecido naquele ponto de ônibus, eu ainda estaria sofrendo com a injustiça. Eduardo concordou. 3 dias depois, a equipe do Jornal Nacional chegou na Martins Consultoria para a gravação. Rosa havia escolhido contar a história completa ali mesmo, no ambiente onde sua vida havia se reconstruído. Rosa, a repórter Ana Cristina começou. Como você se sentiu quando foi acusada injustamente? Foi como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos meus pés. Eu trabalhei honestamente a vida inteira. Criei meus filhos ensinando que roubar é errado. E de repente estava sendo tratada como se fosse uma ladra. E qual foi o momento mais difícil? Rosa sentiu os olhos se enchendo de lágrimas. Foi quando cheguei em casa e tive que explicar para meus filhos por que a mamãe tinha perdido o emprego. Isabela, minha filha mais velha, tem asma e precisa de remédios caros. Pedro, meu filho menor, estava animado para entrar numa escola nova. Eu não sabia como dizer que não íamos ter dinheiro para essas coisas. Como eles reagiram? Isabela me abraçou e disse: Mamãe, eu sei que você não fez nada errado. E vamos dar um jeito. Pedro disse que podia parar de estudar para me ajudar a trabalhar. Rosa parou emocionada. Imagina uma criança de 7 anos oferecendo parar de estudar para ajudar a mãe? A repórter também ficou visivelmente tocada. E foi aí que o senhor Eduardo apareceu? Eduardo assumiu a conversa. Eu vi Rosa chorando no ponto de ônibus. Havia algo na postura dela que me chamou a atenção. Não era alguém tentando chamar pena. Era alguém genuinamente desesperada, mas mantendo a dignidade. Por que decidiu se envolver? Porque reconheci nela a mesma dignidade que minha mãe demonstrou quando passou por situação similar. E porque aprendi que quando temos condições de ajudar alguém, isso não é opção, é obrigação. Rosa, como foi descobrir que Rodrigo havia armado tudo? Foi um misto de alívio e indignação. Alívio porque minha inocência estava provada. Indignação porque ele destruiu minha vida conscientemente para proteger os próprios interesses. Vocês sabem que Rodrigo está sendo processado? Eduardo assentiu. Sim. E descobrimos que ele prejudicou não apenas Rosa, mas várias empresas. O esquema dele era muito maior do que imaginávamos. Rosa, qual é a sua situação hoje? Rosa sorriu pela primeira vez na entrevista. Hoje trabalho numa empresa que me valoriza como pessoa. Meus filhos têm plano de saúde. Isabela está fazendo o tratamento adequado. Pedro está numa escola excelente. Mas mais importante que isso, estou ajudando outras pessoas que passam por injustiças similares. Como assim? Criamos um fundo de assistência social que já ajudou 15 famílias em situações parecidas com a minha. Fornecemos apoio jurídico, psicológico e financeiro para pessoas que não têm recursos para se defender. A repórter se virou para Eduardo. Senhor Eduardo, que conselho daria para outros empresários que assistem a esta entrevista? Que prestem atenção nas pessoas ao redor deles. Que não julguem pela aparência ou posição social. Que lembrem que todos nós podemos fazer diferença na vida de alguém, especialmente quando essa pessoa está passando por dificuldades. E para pessoas que estão sofrendo injustiças?
Rosa respondeu: Não desistam. A verdade sempre aparece, mesmo que demore, e sempre existem pessoas boas dispostas a ajudar. Às vezes elas aparecem nos momentos mais inesperados. Quando a equipe terminou a gravação, Rosa sentia uma mistura de alívio e preocupação. Alívio por ter contado sua versão da história, preocupação por não saber como as pessoas reagiriam. A matéria foi ao ar numa quinta-feira à noite. No dia seguinte, o telefone da Martins Consultoria não parava de tocar. Pessoas oferecendo ajuda para o Fundo de Assistência Social, empresários querendo se associar ao projeto, famílias contando histórias similares e pedindo orientação. Rosa, Eduardo disse, olhando as pilhas de mensagens que chegavam, acho que subestimamos o impacto que nossa história teria. Como assim? Já recebemos mais de 300 ligações, ofertas de doação, pedidos de ajuda, convites para palestras. Sua coragem de contar a verdade tocou muito mais gente do que imaginávamos. Rosa pegou algumas das mensagens. Uma empresária de Brasília queria criar um fundo similar na empresa dela. Um advogado de Porto Alegre oferecia trabalho voluntário para casos de injustiça trabalhista. Uma mãe de família do Ceará contava que estava passando por situação parecida e pedindo orientação. Eduardo, isso significa que nossa história pode ajudar pessoas no país inteiro? Significa que você se tornou símbolo de resistência e dignidade. Pessoas que estão sofrendo injustiças agora sabem que não estão sozinhas. Naquela noite, Rosa chegou em casa com uma sensação diferente. Pela primeira vez, desde que tudo começara, sentia que sua experiência dolorosa havia se transformado em algo maior que ela mesma. Não era mais apenas sobre sua recuperação pessoal. Era sobre criar esperança para outras pessoas. Mamãe, Isabela disse durante o jantar, algumas crianças da escola viram você na televisão. Elas disseram que você é corajosa. E eu disse que minha mãe é a mais corajosa do mundo, Pedro completou. Rosa abraçou os dois filhos. Vocês sabem que tudo que faço é pensando em vocês, né? Sabemos. E sabemos que agora você vai ajudar outras famílias também. Isabela respondeu. Rosa sorriu. Seus filhos entendiam perfeitamente o que estava acontecendo e apoiavam completamente a missão que havia nascido da dor, mas que agora se transformara em propósito de vida. Naquela noite, enquanto os filhos dormiam, Rosa olhou pela janela e pensou no ponto de ônibus onde tudo começara. O lugar onde havia chorado desesperadamente agora parecia o marco inicial de uma jornada que estava apenas começando. Um ano depois da matéria no Jornal Nacional, Rosa estava parada na frente de um prédio que jamais imaginou que existiria. O Instituto Rosa Silva de Justiça Social se erguia imponente no centro de São Paulo, com 5 andares dedicados exclusivamente a ajudar pessoas que passavam por injustiças trabalhistas. O nome no letreiro dourado da entrada ainda a emocionava toda vez que olhava. Mamãe, você está chorando de novo? Pedro perguntou, segurando a mão dela na entrada do prédio. São lágrimas de felicidade, meu amor. Lágrimas de quem não acredita no que está vendo. Isabela, agora com 10 anos e completamente curada da asma graças ao tratamento adequado, apontou para uma placa na parede. Olha, mamãe. Fundado por Eduardo Martins e Rosa Silva, onde a dignidade encontra justiça. Eduardo se aproximou do grupo carregando um buquê de flores brancas. Havia se tornado muito mais que chefe de Rosa. Era como um irmão mais velho, um protetor da família, alguém que havia transformado uma tragédia em propósito de vida. Pronta para o grande dia? Ele perguntou, ajeitando a gravata nervosamente. Eduardo, ainda não acredito que conseguimos tudo isso em apenas 1 ano. Rosa, você não faz ideia do que conseguimos. Vem, quero te mostrar os números antes da inauguração oficial. Eles subiram até o 5º andar, onde funcionava a coordenação geral do Instituto. As paredes estavam cheias de fotos. Famílias que haviam sido ajudadas, empresários que se tornaram parceiros, advogados voluntários que dedicavam tempo para casos difíceis. Rosa, olha isso, Eduardo disse mostrando um relatório na mesa. Em 12 meses, ajudamos 342 famílias. Recuperamos mais de 2 milhões em indenizações para pessoas injustiçadas. Temos escritórios funcionando em 12 estados. Rosa segurou o relatório com as mãos tremendo. 342 famílias.
342 histórias parecidas com a dela que haviam encontrado justiça. E tem mais, Eduardo continuou. Lembra da Corporação Horizonte? Como esquecer? Henrique me ligou ontem. Desde que sua história se tornou pública, eles mudaram completamente os protocolos internos. Criaram uma ouvidoria específica para funcionários, implementaram investigações mais rigorosas antes de qualquer demissão. Sua experiência transformou a cultura da empresa inteira. E Rodrigo? Condenado a 5 anos em regime aberto, restituição de todos os valores e proibição de exercer cargos de confiança. Mas sabe o que mais me impressiona? Ele mandou uma carta para você. Eduardo tirou um envelope de uma gaveta. Chegou semana passada. Rosa abriu a carta com curiosidade. A caligrafia era tremida, de alguém claramente abalado. Rosa, sei que nunca vou conseguir reparar o mal que fiz para você e sua família. Destruí sua vida por ganância e covardia. Mas quero que saiba que todos os dias penso na injustiça que cometi. Ver o que você construiu depois de tudo que passou me fez entender o tipo de pessoa que eu deveria ter sido. Espero que um dia possa me perdoar. Com arrependimento sincero, Rodrigo. Rosa dobrou a carta devagar. Eduardo, posso pedir uma coisa? Claro. Quero que você mande uma resposta para ele. O que quer que eu escreva? Que já perdoei. Que guardar mágoa só machuca quem guarda. E que, se ele realmente mudou, pode procurar o instituto quando cumprir a pena. Sempre há espaço para pessoas que querem ajudar outras. Eduardo olhou para Rosa com admiração. Você nunca para de me surpreender. Aprendi que a vingança não constrói nada, mas a compaixão pode transformar qualquer pessoa. Nesse momento, a secretária apareceu na porta. Rosa, chegaram os convidados especiais para a inauguração. Eles desceram para o térreo, onde uma multidão se reunia. Jornalistas, empresários, políticos, mas principalmente pessoas comuns, que haviam sido beneficiadas pelo trabalho do Instituto. Rosa viu rostos conhecidos, famílias que haviam ajudado, advogados voluntários, funcionários que se dedicavam diariamente à causa. Ana Cristina, a repórter que havia feito a primeira matéria, se aproximou com sua equipe. Rosa, como se sente vendo tudo isso que nasceu da sua história? Me sinto grata. Grata por ter passado por aquela experiência terrível, porque sem ela nada disso existiria. Explica melhor. Se eu não tivesse sido injustiçada, nunca teria conhecido Eduardo. Se não tivesse conhecido Eduardo, nunca teríamos criado o Fundo de Assistência. Se não tivéssemos criado o fundo, hoje 342 famílias ainda estariam sofrendo injustiças. A resposta emocionou até os cinegrafistas. Ana Cristina limpou uma lágrima discreta. Que mensagem você deixaria para pessoas que estão assistindo e passando por injustiças similares? Rosa olhou diretamente para a câmera. Não desistam. A noite mais escura sempre termina no amanhecer mais lindo. E lembrem-se, às vezes Deus permite que passemos por tempestades para nos ensinar a valorizar a calmaria. Sua dor hoje pode ser a força que vai ajudar outras pessoas amanhã. Eduardo assumiu o microfone para o discurso oficial de inauguração. Senhoras e senhores, este instituto existe porque uma mulher corajosa transformou injustiça em propósito. Rosa Silva me ensinou que verdadeira riqueza não é o que acumulamos, mas o que compartilhamos. Que sucesso não se mede pelos lucros que geramos, mas pelas vidas que tocamos. A plateia aplaudiu calorosamente. Rosa sentia o peito quente, mas não de vergonha como naquele dia terrível na Corporação Horizonte. Era o calor de quem via um sonho impossível se tornando realidade. Mamãe, Isabela sussurrou, posso falar uma coisa no microfone? Rosa hesitou, mas Eduardo fez sinal que sim. Isabela se aproximou do microfone e sua voz infantil ecoou no salão lotado. Meu nome é Isabela, filha da Rosa. Quando mamãe perdeu o emprego, eu fiquei com muito medo. Medo de não ter dinheiro para remédio. Medo de não poder estudar. Mas mamãe me ensinou que quando acontece uma coisa ruim, a gente pode escolher. Ficar triste para sempre ou usar essa tristeza para ajudar outras pessoas. Mamãe escolheu ajudar. E agora muitas crianças como eu não vão precisar ter medo. Não havia olho seco no salão. Pedro se juntou à irmã.
E eu quero dizer que minha mãe é a pessoa mais corajosa do mundo. Ela transformou lágrimas em sorrisos para muitas famílias. Rosa subiu no palco e abraçou os 2 filhos. Vocês são minha maior riqueza. Tudo o que faço é pensando em deixar um mundo melhor para vocês. Henrique Campos, o diretor da Corporação Horizonte, se aproximou do palco. Rosa não o via desde o dia da reintegração. Rosa, posso falar alguma coisa? Ela assentiu, curiosa. Rosa, sua história mudou minha vida. Mudou nossa empresa. Mudou a forma como vejo as pessoas ao meu redor. Quero pedir desculpas mais uma vez, publicamente, pela injustiça que cometemos. E quero anunciar que a Corporação Horizonte será parceira permanente do Instituto, contribuindo com R$500 mil anuais para a manutenção dos programas. O anúncio surpreendeu até Eduardo. 500 mil por ano garantiriam o funcionamento do Instituto por décadas. Rosa se aproximou do microfone uma última vez. Quero encerrar esta cerimônia voltando ao lugar onde tudo começou. Todos saíram do prédio e caminharam algumas quadras até chegarem no ponto de ônibus, onde Rosa havia chorado desesperadamente 1 ano antes. O mesmo banco, a mesma parada, mas agora com uma pequena placa dourada. Aqui nasceu o Instituto Rosa Silva, onde a esperança encontrou a compaixão. Rosa sentou no banco, exatamente como havia feito naquele dia terrível, mas desta vez não estava sozinha. Eduardo sentou ao lado dela, como fizera na primeira vez. Os filhos se acomodaram aos pés dela. Dezenas de pessoas que haviam sido ajudadas pelo Instituto formaram um círculo ao redor. Há exatamente 1 ano, Rosa disse. Eu estava sentada neste mesmo lugar, chorando, achando que minha vida havia acabado. Não imaginava que um desconhecido se aproximaria e mudaria tudo. E eu, Eduardo completou, não imaginava que ajudar uma pessoa no ponto de ônibus se tornaria o propósito mais importante da minha vida. Uma senhora se aproximou do grupo. Era a Dona Maria, a primeira pessoa que o Instituto havia ajudado. Ela havia sido demitida injustamente após 30 anos de trabalho numa empresa de limpeza. Rosa, posso te agradecer mais uma vez? Dona Maria, você não precisa me agradecer. Preciso sim. Por causa da sua coragem de contar sua história, eu consegui justiça. Minha neta pode continuar estudando. Minha família tem dignidade de volta. Outras pessoas se aproximaram, cada uma com uma história de transformação. O taxista que recuperou a licença cassada injustamente. A professora que foi reintegrada depois de acusação falsa. O garçom que recebeu indenização por trabalho escravo disfarçado. Quando o sol começou a se pôr, Rosa levantou do banco e olhou uma última vez para aquele lugar que havia sido o marco divisor da sua vida. Eduardo, sabe o que aprendi com tudo isso? O quê? Que não existe coincidência. Existe propósito. Você não apareceu na minha vida por acaso. Minha experiência dolorosa não foi em vão. Tudo fazia parte de um plano maior. Eduardo sorriu. Rosa, posso te contar um segredo? Claro. Naquele dia, quando te vi chorando no ponto de ônibus, eu estava voltando de uma reunião onde havia fechado o maior contrato da minha empresa. Estava me sentindo o homem mais bem-sucedido do mundo. E aí? Aí conheci você. E entendi que sucesso de verdade não é o dinheiro que ganhamos, é o bem que fazemos. Você me ensinou o que realmente importa na vida. Rosa abraçou Eduardo. Então nós dois nos salvamos mutuamente. Enquanto caminhavam de volta, Pedro perguntou: Mamãe, nossa história vai ter final feliz? Rosa olhou para os filhos, para Eduardo, para todas as pessoas que haviam se tornado família ao longo daquele ano transformador. Meu filho, nossa história não tem final. Tem continuação. E vai continuar toda vez que alguém ajudar uma pessoa que está passando dificuldade. Toda vez que alguém acreditar numa pessoa quando todos duvidaram. Toda vez que alguém transformar dor em propósito. E estava certo. A história de Rosa e Eduardo se multiplicou em centenas de outras histórias. O Instituto Rosa Silva se tornou referência nacional em justiça social. Mas mais importante que isso, ensinou ao mundo que pequenos atos de compaixão podem gerar transformações gigantescas. 10 anos depois, quando Rosa completou 50 anos, ela voltou mais uma vez àquele ponto de ônibus. Não para chorar, mas para agradecer.
Agradecer por ter vivido a maior injustiça da sua vida, porque sem ela jamais teria descoberto sua verdadeira missão no mundo. E toda vez que alguém perguntava qual era o segredo para transformar tragédia em triunfo, Rosa respondia: nunca deixe que sua dor seja em vão. Use ela para curar a dor dos outros. Fim da história.